Espanha, mas temos um outro jogo. Vamos falar de Argentina e Inglaterra. Pois é. Essa quarta-feira define o segundo finalista do torneio, tá? A Argentina e a Inglaterra vão se enfrentar na quarta-feira, 4 da tarde, lá em Atlanta. Esse duelo também é um marco inédito na carreira, sabe de quem? Do ET, do Lionel Messi. Em coletiva de imprensa, o argentino disse que vai ser uma partida especial por ser a primeira vez jogando contra a Inglaterra. Será que o ET vai conseguir sair desse marco com bola na rede? Porque contra a Suíça, né, foi o primeiro jogo que ele não balançou as redes da Copa do Mundo. Quero te ouvir, Rômulo. Mas é aquela história, não marca, mas a assistência sempre é decisivo. É o segundo melhor jogador da história, sigo dizendo que o Pelé ainda é maior. Mas o Messi é o maior jogador da atualidade, não tem pra onde fugir. É um grande jogador. É aquele jogador que a gente fala, poxa, podia ter nascido um pouquinho pra cá e ser brasileiro. Mas infelizmente é argentino. E a gente não tem um Messi hoje na seleção brasileira. Senão, com toda certeza, estaríamos aí brigando por título também. Eu falava até antes da Copa que eu achava que a Argentina poderia ser uma seleção que não chegaria muito longe, mas a Argentina pegou um caminho muito tranquilo. Sim. Só que mesmo nesse caminho tranquilo, a Argentina teve várias dificuldades, contra Cabo Verde, Suíça e outros jogos que a gente já citou aqui. Sim. Mas existe um cara chamado Lionel Messi que fez a diferença, então isso facilitou. Quando você tem um caminho mais fácil, quando você tem o Lionel Messi, aí é muito mais tranquilo, né, gente? Deixa eu ouvir o Robson Morelli. Robson, quero saber de você, onde que o ET vai aprontar mais uma das suas nesse jogo da semana? O que você me diz? Ô, Renê, não dá para desconfiar dele, né? Não dá para desconfiar, não dá para querer pagar para ver, porque quem já fez isso se deu mal, quebrou a cara, né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Desses 4 semifinalistas, a gente não pode duvidar de nenhum deles. Ele não tem favorito, no meu modo de ver. Tem algumas preferências, pelo que a gente viu, pelo que a gente está acompanhando. Mas são todas seleções importantes, boas e que mereceram estar nessa semifinal, né? Nessas 2 semifinais. O Messi está um pouco mais cansado, né? O Messi jogou as partidas, 3 prorrogações, né? A Argentina jogou. Isso dá uma partida a mais, 90 minutos a mais. Mesmo embora essa Copa do Mundo tenha um espaço maior de um jogo para o outro, treinadores puderam trabalhar mais nisso e os jogadores descansar também um pouquinho mais. É sempre difícil você jogar uma partida mais tensa, uma partida mentalmente mais desgastante, uma partida em que você precisa correr mais. E a Argentina correu demais, né, contra o Egito, e depois foi repetindo um pouco a dose contra a Suíça. Então, assim, é difícil você falar que a Argentina não pode derrotar a Inglaterra, ou que a Inglaterra não tem time. A gente viu o que o Bellingham fez na última partida contra a Noruega, ou que a Inglaterra não tenha time ou não esteja preparada tão bem para chegar a uma final de Copa do Mundo. Então, é muito subjetivo e talvez por detalhes, né? O que a gente tem que chamar a atenção aqui e destacar é que amanhã pode ser a última partida de um cara importante na França, o técnico Didier Deschamps. Se perder, se ele cair fora, se a Espanha... Ele ainda vai jogar o 3º lugar, mas se a Espanha ganhar, ele vai estar fora da final e vai praticamente encerrar o seu trabalho de 14 anos. Isso é importante a gente ressaltar. E a mesma coisa do Messi, né? Na quarta-feira, se der Inglaterra, o Messi se despede da Copa do Mundo, vai disputar ainda o 3º lugar. Mas a gente vai dar adeus para essas 2 figuras importantes das Copas, das seleções, dos seus respectivos países. Perfeito, é exatamente isso, e eu quero ouvir você também, Zé Duílio, porque Argentina e Inglaterra também promete ser um baita jogo na quarta-feira. Ainda tem um contexto histórico, né? Sim. A parte da geopolítica, né? Onde em 82 tivemos a Guerra das Malvinas, né? Muitos argentinos morreram naquela guerra, alguns civis também, né? E tem esse embate, né? Lembrando que a Ilha das Malvinas, né, é conhecida também como Ilhas Falkland, né? Chamada pela Inglaterra, e os argentinos ficam, né, daquele jeito, mordidos. Então, o jogo tem, né, sem contar que em 86 já tivemos, né, 4 anos depois dessa guerra, tivemos aquele jogo, né, em que tivemos 2 situações, né, talvez as mais marcantes na Copa, né? Tem a cabeçada do Zidane também, mas o gol de mão do Maradona e aquele golaço que é o mais bonito na história das Copas, né? Considerado. Então, é um jogo interessantíssimo. A Inglaterra vem também mostrando muita determinação, raça, bem diferente daquela Inglaterra que a gente é acostumada a ver. Me parece que é um time, né, de resiliência, né, comandada pelo Jude Bellingham, que está fazendo, né, é o Bellingham Prime, né, fazendo realmente uma Copa do Mundo extraordinária.
e junto com o Kane, né? Acho que são os dois jogadores que devem preocupar mais a seleção da Argentina, e concordo com o Morelli também, né? O desgaste físico, mental também, mas essa Argentina vai se reinventando. Como o time joga em prol do extraterrestre, né? O Messi vai sendo regente, vai ditando o ritmo. Você vê que de vez em quando ele cai ali pelo setor do direito, né? Pela ponta direita ali, o time começa a preencher os espaços, né? Que deveria ser dele, a gente chama ali de zona Messi, né? Onde ele gosta de circular. Mas é assim, por mais que ele tenha, né, se desgastado bastante, principalmente por, né, ter que ter jogado essas prorrogações, ele é diferente, né? Ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele tem que descansar, ele não marca, não precisa, né? Não faz essa recomposição defensiva, então ele consegue dosar, né? E é um cara muito perigoso, e a Argentina, né, tem esse diferencial, né, para poder, de repente, aí, conseguir essa classificação para a grande final dessa Copa do Mundo. Perfeito. Um detalhe, Eu quero justamente ouvir você sobre isso, Rômulo. Só aproveitando para completar, eu já vi inclusive muitos argentinos e até portais falando: o Brasil é rival, a Inglaterra é adversário. Muitos argentinos odeiam, como já disse muito bem o Zé, pelas guerras malvinas, principalmente por La Mano de Deus, por tudo que aconteceu em 86. Então, assim, existe um ódio muito grande dos argentinos contra os ingleses. Então é uma semifinal que até fisicamente pode ser muito disputada, a gente deve ver muitos confrontos ali em campo, e realmente é um jogo que talvez a técnica não vai chamar tanta atenção, talvez ele mais pelo final, claro, pela genialidade do Messi. O Bellingham que está fazendo aí um grande playoff, né, a partir da segunda fase, ali, como a gente fala, inclusive o Bellingham para mim pela segunda fase, obviamente quem chegar na final que vai ser o concorrente, mas se a Inglaterra chega à final, o Bellingham precisa ser falado como um dos melhores nomes dessa Copa. Concordo. Porque ele está jogando nessa fase final de 16 avos, oitavas, quartas, é um negócio absurdo, tá? Genial ali o Bellingham jogando muito, e tem sido o grande nome da Inglaterra junto ao Kane. Então, eu acho que vai ser um grande jogo, acho que é um jogo que também vai ser muito físico, e essas duas questões que eu quero muito ver, dessa parte de ser um adversário, né, de ser uma parte muito mais imponente, e claro também, dois times que chegam bem cansados, como disse bem o Morelli, a Argentina chegando no seu terceiro mata-mata, no seu terceiro prorrogação, então o time está muito cansado e tem uma partida a mais jogando, né? Com e o Messi certeza. já não tem mais 20 anos. Né? Exatamente. Esse é uma das situações mais necessárias desse jogo. O Messi não tem mais 20 anos, exatamente isso. Agora, olha só essa situação. Quais superstições